Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a um novo Espanhol com a Bíblia. Eu sou Sheila Mello e é um prazer, um gusto, uma alegria compartir de este aprendizaje de espanhol com ustedes. Eu sou Sheila Mello e é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho desse aprendizado de espanhol. Se você está pela primeira vez aqui no Espanhol com a Bíblia, seja muito bem-vindo. Fica até o final e depois me conta o que você achou, se você gostou de aprender aqui com a gente. Se você já está acompanhando os nossos vídeos, obrigado. Eu só posso te agradecer. Fica aí com a gente hoje, porque hoje a gente vai falar sobre uma pessoa sonhadora. E quem vocês pensam que é? Sim, o nosso sonhador, ele é José. Então, texto bíblico de hoje, José el Soñador. José el Soñador. Génesis 37, de 5 al 11. Génesis 37, de 5 al 11. Lo que eu quero marcar aqui para vocês é que Gênesis tem esse acento diferente aqui no re, que é como pronuncia o che em espanhol. E esse acento é diferente por quê? Porque ele não quer mudar o som da letra, como no português, né? Ré, não seria Gênesis. É Gênesis, o que esse acento faz é marcar a sílaba tônica, a sílaba que dá impulso para a palavra, aqui dá potência para a palavra. E essa é Gênesis, Gênesis, é que dá mais impulso assim para a palavra, certo? Então, tendo aí já entendido que esse acento agudo tem outra função em espanhol, vamos para o texto. Você que está a primeira vez e você que já está aí com a gente faz tempo, vale a pena lembrar que funciona assim. Eu vou lendo para vocês aqui e você vai lendo junto comigo em voz audível. Não é gritando, é num tom de voz que você consiga se escutar ao mesmo tempo que me escuta. É como cantar uma música, sabe? Quando você está escutando com o cantor e aí você percebe que você errou algo, ou que você deu com a letra, que você acertou a letra. É a mesma coisa aqui. Você vai perceber que você pronunciou algo bem e, joia, fica feliz por isso. E se você perceber que você pronunciou algo mal, você pode voltar ao vídeo, você pode assistir quantas vezes você quiser e melhorar essa pronúncia. Tá bom? Lembrando sempre que a minha forma de falar é como se fala na Argentina. E às vezes pode ser que você nem errou. Você só pronuncia diferente porque você está aprendendo a forma de falar de outro país. O sotaque, na verdade, não é importante. O importante é pronunciar as letras como devem ser. E assim, os hispanohablantes se entendem, ou seja, eles sabem que está bem pronunciada uma palavra independente do sotaque. É a mesma coisa do português do Brasil. Tem muitos sotaques, mas a gente sabe quando a pessoa está falando bem ou mal, uma palavra certa ou errada, não pelo sotaque, e sim porque a gente conhece no português. Sim ou não? Não o suficiente para ensinar, não é todo mundo que vai sair, eu entendo português. Mas você entende os seus compatriotas, né? Então, é a mesma coisa aí com o idioma espanhol. Vamos começar a leitura? 1, 2, 3, vamos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditava en esto. Bien? Como te foi? Como você se saiu? Bom, eu acredito que muito bem. Eu acredito que você saiu 10. Mas não importa se foi 9, 8 ou 7. O importante é você seguir praticando, continuar praticando e continuar aprendendo.
e conte comigo neste processo e neste caminho. Vamos lá? Vamos agora destrinchar versículo por versículo e aprender tudo que eles puderem ensinar para a gente sobre o espanhol. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bien, aí já temos muitas coisas. Aí a gente já tem muita coisa para falar, né? E sonhou, não é sonhou. Recuerden, lembrem-se que esse acento é para marcar a sílaba tônica, sílaba forte. E sonhou, sonhou. E sabe o que é legal aqui? Vou dar até uma dica para vocês. Sonhou é uma conjugação aqui de um verbo regular. Então, o que a gente pode fazer aqui é que sonhou termina em sonhou, né? E muitas palavras que terminam em ou em português pode terminar em o em espanhol, né? Sonhou, sonhou. Outras que eu vou deixar aqui como exemplo é amor, amou. Outra mais é gritou, grito. Já gritou. Né? Grito. Grito é grito, igual que em português. Gritou é gritou, tá? É para marcar a tônica. Essa é a sílaba forte. Outra coisa também, falou, hablou. O que mais? O que mais vocês conseguem pensar aí? Não sei se vocês conhecem alguma palavra. Pensou, pensou. Não vai funcionar com todas, tá bom? Não vai funcionar com todas as palavras. Mas, geralmente, nos verbos aí, nesses verbos funciona, tá? Vamos lá. E sonhou José um sonho. Olha como eu pronuncio o J. José. Ha, re, ri, ro, ru. José. Sonhou José, ou José, um sonho. Um sonho. Sonho, sonho pode ser sono ou pode ser sonho. Depende do contexto. Sonhou José o quê? Um sonho de sonhar, aquelas imagens que a gente vê na nossa cabeça na hora de dormir. Mas pode ser, José tem sonho. José tem sonho é José tem sonho. José tem um sonho é que José tem um sonho. Ficou difícil aí? Vamos escrever. José tem sonho. Isso aqui fala de sono. José tem um sonho, aí sim fala de sonho, certo? Fácil agora? Legal, então vamos lá em cima. Apagamos aqui e continuamos aqui. José sonhou um sonho e lo contou a seus hermanos. O que contou José a seus hermanos? O sonho. E seria, e o contou a seus irmãos, irmãos. Mas em português a gente não fala e o contou a seus irmãos. Não na nossa linguagem coloquial do dia a dia, né? Informal. O que a gente fala, na verdade, é e contou somente a seus irmãos. Então, esse o contou, se a gente falasse português bem formal, seria mais fácil falar espanhol. Porque a gente saberia usar esse lo. Mas, como a gente não fala, a gente pode deixar a tradução assim, tá bom? Mas você já entendeu como funciona o lo, né? Então, se você pensar um pouquinho naqueles livros de Machado de Assis, César de Queiroz, José de Alencar, aí você vai ver que entra esse o, esse lo, tá bom? É até uma prática para você aí, lendo em português. E contou a seus irmãos. Bem, e ellos chegaram a aborrecer-lhe mais todavia. O que significa todavia? Vamos chegar aí. E eles chegaram a aborrecer-lhe. A gente não fala assim em português. Como a gente falaria? Olha só, a tradução, ela tem aquela liberdade de colocar as coisas de forma que a pessoa do país a quem se está traduzindo possa entender da melhor forma possível. Não precisa ser literal, precisa ser entendível no outro idioma. Então, a gente pode colocar aqui. E eles chegaram a aborrecer-lhe, ou seja, a odiá-lo, a ficar com raiva dele, né? Então, a gente vai... E eles chegaram a odiá-lo. Esse aborrecer, é porque a gente aborrecer é deixar o outro nervoso, né? E aqui tem outro sentido. De aborrecer, de odiá-lo, de ter bronca, rabia, entendeu? Ficar bem bravo mesmo com o outro.
Então, aí chega a ter esse sentido aqui. E eles chegaram a odiá-lo. A gente pode colocar assim, odiá-lo. Ou eles chegaram a ficar com mais raiva ainda. Esse todavia aqui, ó, espirrar que hoje tá frio aqui. Todavia. Esse todavia aqui, ele tem vários significados, depende do contexto. Mas ele geralmente você pode usar ele como ainda, tá? Também você vai poder usar ele em outros contextos, de outras formas que a gente vai vendo no decorrer aí do nosso aprendizado, tá? E esse mais aqui, mas com acento, ele significa mais, ele equivale a mais. O mais, sinalzinho aí da cruz em português, certo? Então vamos lá. Terminando esta aqui que a gente já traduziu, a gente vai para a nossa próxima página, que é o versículo de número 6. Vamos lá. Versículo de número 6. E él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Oíd ahora este sueño que he soñado. E él les dijo. Ou seja, disse para eles. E él les dijo. E ele lhes disse. Tá? Olha ali, esse les entraria como esse lhes, que tampouco a gente usa muito no português, mas que aí para essa linguagem culta a gente vai deixar, tá? Oíd, esse é uma voz de comando, ouçam, ouçam. Esse oíd se usa muito na Espanha, tá? Aqui na Argentina seria escuchar, né? Pero, ou seja, é uma forma de falar, mas lembrando que essa Bíblia foi escrita por uma rainha lá da Espanha, a Reina Valera, e é bastante essa versão, né, que a gente usa, Reina Valera 1960, e ela é bem formal mesmo, tá? Então aqui seria ouçam este sonho, outra vez o sonho aí, ó, sonho, que é sonhado. Esse vamos aqui embaixo, esse é um verbo, como se diz? Que ajuda, auxiliar. É um verbo auxiliar. Ele vai complementar aquilo que a pessoa quer dizer. Em português, ele é o verbo haver, tá? Mas no português, ele é traduzido como ter. Por quê? Ouça este sonho que eu tenho sonhado. Isso aí já mostra que ele sonhou mais de uma vez, tá? Quando a gente traduz assim em português, a gente vai entendendo melhor. Certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que eu tenho sonhado. E aqui embaixo, a gente vai deixar ter, tá? Para você ficar entendido. Esse aqui, esse e sonhado, e hablado, tenho falado, é aquela coisa auxiliar, é aquela coisa que vai mostrando que é repetidamente, tá? Eu já tenho falado, eu tenho dito, eu tenho dito. Parece minha avó falando, eu tenho dito. Tá bom, gente? Então, a gente tem aí esse auxiliar. E é importante a gente conhecer porque ele se usa muito no espanhol. Talvez nem se use tanto no português, mas no espanhol, sim, se usa muitíssimo. Tá? Vamos para o próximo versículo. São versículos curtinhos, parece, né? Ah, aqui chegou um versículo grande, ó. Olha aí. Vamos lá. Vamos ler ele, depois a gente destrincha ele. Depois a gente trabalha sobre ele. Outra vez o E aqui, ó. E aqui que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bien? Então, olha só. E aqui, ou seja, ei, aqui seria em português, né? Para ficar mais formal. Mas a gente não precisa falar. E aqui, ou seja, e aqui seria mais ou menos, eu não sei, não lembro agora como está escrito em português, mas seria mais ou menos a versão em português, né? Como dizer, eu vi que aqui, ou seja, estávamos aqui também pode ser, e aqui que estávamos. Ou simplesmente ele vai contar, vai relatar, e ele começa assim, e aqui que, ou seja, meu sonho foi assim. A gente pode traduzir assim, e aqui que.
Ou seja, tudo começa assim. Tudo começa assim. Vamos colocar assim? Tudo começa assim, eu gosto assim. Tudo começa assim. Às vezes, como eu falava para vocês, traduzir literalmente perde o sentido. Eu até falei no outro vídeo que os livros que são traduzidos do inglês só fazem sentido para nós em português porque eles não são traduzidos literalmente. E às vezes são engraçados porque eles não contam a mesma piada do mesmo jeito, porque os americanos não têm o mesmo sentido de humor que os brasileiros. Então a tradução ela trabalha tudo isso, de forma que a pessoa que está lendo no idioma novo, ela compreenda da maneira dela, no cenário dela, tudo dentro do contexto do idioma dela. A tradução te permite isso, tá bom? Não a transliteração, mas a tradução, sim, permite isso. Então, a gente pode dizer assim, tudo começa assim. Nós atávamos, que seria como em português, só escrita que tem um B no lugar do V, manojos, que também pode ser manojos em português, ou peixes. Atávamos peixes. Esses peixes, que na Bíblia está escrito peixes, e também se traduz por peixes, também pode ser punhado, tá? Atávamos punhados. No meio do campo, em meio dele campo, no meio, em meio, a gente vai falar em meio do campo, a gente fala no meio do campo, do campo. Então você vai vendo como a gente fala em português e algum detalhe sempre é diferente em espanhol, no meio do campo. E é aqui outra vez, e aconteceu, e aí a gente pode traduzir assim, aqui em cima também a gente poderia, aconteceu, né? Vamos colocar aqui em cima também para ficar igual? E aconteceu que, aí eu gosto assim, e aconteceu, e é aqui que me manorro, e aconteceu que o meu cunhado, isso aí era do trigo, tá, gente, que tava falando, aqui ele tá sendo bem específico, mas como era do campo, você vai entendendo aí que manorro é algo que se pode juntar com as mãos e se entende no campo que é o manorro de trigo, tá? O meu cunhado se levantava e estava direito, se levantava e estava direito. Ou seja, se levantava era igual, né? Se levantava, muda aí o B pelo V. E estava direito, não é que estava direito, estava em pé, tá? Estava reto, em pé, tá? Então a gente tem que traduzir esse direito, ele vai depender do contexto, ele significa direito, significa direito, como lado, tá? Direito, de lado direito. Porém, nesse sentido aqui, ele também significa em pé, parado, em pé, tá? Se levantava e estava em pé. Em pé. Se levantava e estava para e estava em pé, tá? Então, presta atenção quando faz esse direito, porque ele pode confundir, tá? E que vuestros manojos, vuestros é uma maneira muito espanhola de falar, ou seja, uma forma muito do espanhol falar vuestros, que está falando do que é de vocês. Nos países aqui latino-americanos se diz e los tuyos, ou seja, tus manojos de ustedes, tá? Mas na Espanha é vuestros, tá? E vuestros manojos e que os punhados de vocês, e aí já entraria, a gente poderia colocar seus punhados, mas é os punhados de vocês, tá? Estavam alrededor, aqui ó, alrededor, pratiquem essa pronúncia comigo, alrededor, 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 ¿está bien? Alrededor. E que seus punhados estavam ao redor, ó, em português é separado, alrededor, ao redor, e se inclinavam ao meu, meu, tá? E se inclinavam aqui faltou o ao meu, e se inclinavam ao meu, masculino, meu, minha, tá? Pegou aí tudo? Vamos lá?
Entonces, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En portugués, aconteceu que atávamos, perdão, punhados no meio do campo, e aconteceu que o meu punhado se levantava e estava em pé, e que os seus punhados estavam ao redor, e se inclinavam ao meu. Aí o pessoal ficou meio bravão com ele, né, gente? Essa hora aí foi bicho doido. Vamos lá, o versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Então, vamos trabalhar isso aqui. Le respondieron sus hermanos, ou seja, e respondeu a eles, a seus irmãos respondeu a ele, a José, e seus irmãos. Aí a gente mudaria a ordem para dar mais sentido. E responderam. Ou os seus irmãos responderam a ele. Dá no mesmo, tá, gente? Esse ponto de interrogação aqui, ó, por que ele existe? Esse ponto de interrogação aqui, ele marca onde começa a pergunta e aonde termina a pergunta. Ele é um ponto de iniciação, tá? De entonação. Ele marca onde eu começo a entonar a pergunta. Porque às vezes, por exemplo, em português a gente não tem esse ponto. E aí a gente vai falando, né? Reinarás tu sobre nós outros, ou senhorearás sobre nós outros? É como a gente se surpreende com a pergunta. Eu sempre digo isso, né? Não sei se você já viu essa situação, mas eu já vi muito. E é legal, é bom. Para mim é uma coisa legal de saber aonde começa a pergunta e o espanhol te oferece isso. Pois tem esse ponto aqui, ó. Reinarás tu sobre nós outros, ou senhorearás sobre nós outros? Ou seja, a gente já sabe que é uma pergunta desde o começo. E aí a gente não fala, a gente não entona ela só no final, entendeu? Então vamos lá. Reinarás, esse aqui é fácil porque só a pronúncia é diferente. Você tem que, ó, prestar atenção na pronúncia do R. Reinarás. Esse R sozinho aqui no meio da palavra, ele tem o mesmo som do português. Para, ra, teriroru. Porém, no começo da palavra e quando é dois R's, ele tem um som diferente. Ele é r, tá? Tem vídeo no canal ensinando a praticar esse R, tá? Reinarás, reinarás. Reinarás tu sobre nós outros? Reinará você sobre nós? Ou seja, já vai assim, ó. Você reinará sobre nós? Pergunta. E ainda não vai pergunta não. Ou senhorearás, ou seja, ou será Senhor sobre nós? Sobre nós outros? Nós? Agora sim pergunta. E lhe aborreceram ao mais. O que a gente usou lá atrás? Aborreceram? Que odiavam ele, né? Tinham raiva dele. E tiveram mais raiva ainda dele. Virar esse A1 aqui. A1. Ainda mais. Tá? E o odiaram ainda mais. Eu estou traduzindo de espanhol para espanhol. A causa, ou por causa em português, dos seus sonhos e suas palavras. Olha só que legal. Sus sonhos é seus sonhos. E suas palavras. Esse sus aqui não muda nada. Não muda nada. Mas em português ele tem feminino e masculino. Por quê? Porque quando o possessivo vem antes do adjetivo, do substantivo, ele não precisa de gênero. Ele é mis, tus, sus, enfim. Tá? Mas quando ele vem depois, aí sim ele é mio, mia, mios, mias. Dale? Então presta atenção aqui. Sus, sus. Se ele vem antes, é só sus. Não importa se é masculino ou feminino. Dale? Su casa ou su departamento. É sua casa ou seu apartamento. Tá? É só su.
porque ele vem antes, tá bom? Então, vamos lá. Se você pegou essa daí, se ficou fácil entender agora isso daí, vamos lá. Vamos para o outro versículo. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Olha só aqui, temos esse A1, e aqui a gente tem outro A1. Esse A1 aqui tem acento. E esse A1 do versículo 9 não tem acento. Aí eu te digo, por quê? Existem dois A1 ou está escrito errado? Está escrito certo. Existem dois. A1 com acento significa ainda. Todavia. Né? Seria a mesma coisa que todavia em espanhol. O A1 sem acento, ele significa informe, ele pode ser substituído por incluso, que seria inclusive, que é o que a gente vai usar aqui, ó. Tá? Quer ver? Olha só, sonhou a um outro sonho. Sonhou, inclusive, outro sonho. Incluiu outro sonho na história. Já estava todo mundo bravo com o José e ele vai incluir e conta outro sonho ainda. Ele não para de falar, né? É o tipo, não se toca. Sonhou ainda, ou inclusive, tanto faz, tá? Mas o sentido muda aqui. Outro sonho. E lo contou a seus irmãos. E o contou a seus irmãos. O contou o quê? O sonho. A gente já sabe do que ele está falando. Dizendo. Diciendo é dizendo. Diciendo. Diciendo. Parece dizendo, mas não vamos confundir. Ó. Diciendo. 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 É dizendo. Aqui eu já vou até dizendo. Aí sim, agora ficou bem português. É aqui que é sonhado outro sonho. Ele continua falando, por isso aqui, inclusive, porque é uma continuação. É aqui que é sonhado outro sonho. E aconteceu que tenho sonhado. Outra vez esse tenho sonhado. Sonhado. Também poderia dizer sonhei. É aqui que eu sonhei. Outro sonho. E é aqui, né? E aconteceu no meu sonho que o sol e a lua, o sol e a luna, o sol e a lua, e 11 estrelas, e 11, que muda aqui o Z e o C, 11 estrelas, estrelas, se inclinavam a mim. Se inclinavam a mim, certo? Então, aí a gente já tem aí, ó. Sonhou a um outro sonho e lo contou a seus hermanos, dizendo, he aqui que he sonhado outro sonho, e he aqui que o sol e a luna e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Sonhou, inclusive, outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, e aconteceu que tenha sonhado outro sonho, é bem redundante, né? E aconteceu que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Certo? Então, vamos lá, o cachorro quer participar da aula. Vamos para outro versículo. Lo contó a su padre, já vamos terminando. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postrarnos en tierra ante ti? Ou seja, quando ele contou o sonho para os irmãos dele, os irmãos interpretaram, era um dom de família, né? Quando ele contou para o pai dele interpretou. Interpretar sonhos era um dom especial que tinha a família do José, não era só o José. Então vai assim, ele teve lá o sonho e o contou a seu pai. Lo contou a su padre e a seus hermanos e a seus irmãos. Vírgula. E seu padre le repreendeu, e seu pai
o repreendeu. E seu pai o repreendeu. Ó, lembra lá que eu falei para você? Sonhou, habló, pensou, repreendeu, repreendeu. Mas aqui, ó, lá eu falei para você que terminava com ou, e alguns vão terminar com eu. Tem essas duas coisas aqui, esses detalhes, que a gente tem que ficar atento, tá? Pode ser com ou, pode ser com eu. Mas a gente vai aprendendo que existem umas regras fáceis. O problema é depois a gente acertar qual é a palavra para colocar essas regras. Mas a prática, sempre eu digo, a prática, escutar muito, ler muito, ajuda muito. A Bíblia, eu aprendi espanhol lendo a Bíblia e orando e escutando pregações e músicas evangélicas e me tornei fluente. Então, eu tenho certeza que não é uma ferramenta pobre, pelo contrário, é uma ferramenta muito rica, que você pode chegar muito longe e aprender muito aí com ela. E o repreendeu e lhe dijo, e lhe disse, ou disse a ele também, né? E lhe disse, ou disse a ele, como você quiser. Que sonho é este que sonhaste? Esse que aqui, esse que é um que de pergunta, sempre vai o acento. Sempre vai o acento nesse que de pergunta, tá? Que sonho é esse que sonhaste? Ou seja, que sonho é este que você sonhou? Que sonho é este que você sonhou? E aqui, ó, tem que melhorar. Acaso vendremos eu e tu madre? Ou seja, esse acaso aqui, ó, é por acaso. É só colocar o por adiante. Acaso vendremos eu e tu madre? Viremos ou viremos, seria de vir, né? Eu e tua mãe, eu e tu madre. Ops. Traduzindo de espanhol para espanhol. E teus irmãos, tus hermanos. Lembra que eu falei para você que quando vem antes, tus hermanos, tus hermanas, dá no mesmo. O tus permanece sem gênero quando ele vem antes do substantivo. Tus hermanos, teus irmãos, a postrar-nos, a nos prostrar. Se escreve um pouquinho diferente para o espanhol. Postrar. Pos, não pros. Postrar. E a gente pode inverter a ordem, né? Vendremos eu e tu madre e tus hermanos a postrar-nos, ou viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos prostrar em terra ante ti, ou diante de ti. Tá? Pergunta. Certo? Vamos lá, outro versículo para a gente treinar. Outro versículo. E sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditava en esto. E seus irmãos lhe temiam, ou seja, tinham dele envidia. Que imaginas que é envidia? O que você pensa que é envidia? Inveja. E seus irmãos lhe temia ou tinham inveja dele. Envidia, inveja. Mas, que a gente sempre usa pero, né, em português, mas pode ser mas também. Su padre, seu pai, meditava nisto, ou seja, pensava nisso, né? Meditava nisto. Su padre meditava nisto. Olha aí. Esse enesto é nisto, é separado em espanhol, não se juntam esses conectores em espanhol e sim em português, que seria aí diferente. E aí está, seu pai meditava nisso, termina aí o nosso José Sonhador. Você gostou? Gostou desse vídeo? Aprendeu bastante coisa aí? Conta para mim qual foi a novidade, aquilo que você não sabia, mas ficou sabendo nesse vídeo, que daqui desse vídeo você já não esquece mais. Escreve que é para ajudar a gravar na memória, tá? Escreve aí. Conta para mim, o que foi que você aprendeu? Qual foi a curiosidade que você não sabia? Ficou alguma dúvida?
me conta também, eu quero te ajudar. Eu sempre respondo os comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e ajuda o canal a crescer. Compartilha com outras pessoas também que estão aprendendo espanhol ou que têm o sonho de ser missionário ou que tem vontade de viajar para outro país. Compartilha e ajuda o canal a crescer. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e receba notificações sempre que acha algo novo no canal, especialmente Espanhol com a Bíblia, todas as quartas-feiras, tá bom? Eu fico esperando a sua inscrição no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. E se você quer ser um patrocinador deste trabalho, aqui te deixo o código QR. Mas independente de qualquer coisa, eu sempre estarei esperando por você, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo, gente. Obrigado por tudo. Tchau.